notícia não. Hã? Notícia não tem não, né? Não, hoje. São 6 horas mais 15 minutos. Muito boa noite, amigos torcedores. Hoje é terça-feira, dia 20 de abril de 2021. Terça-feira, dia de bate-papo com as antigas, né? Então, hoje é dia de papo com as antigas e vamos bater um papo hoje com o nosso entrevistado. Nosso entrevistado, inclusive, ele é professor, né? Professor formado na Escola Superior de Educação Física de Bauru, né? E também formado na Escola de Pedagogia de Urubupangá, de Pereira Barreto. E hoje nós temos o prazer de ter conosco, para esse bate-papo das antigas, professor Divino Saque Delgado. Boa noite, professor. Muito obrigado por participar hoje do nosso programa Bate-Papo das Antigas. Boa noite, Beto Pompeia. Um prazer enorme estar aqui falando contigo. Você que é um dos delegados do esporte, e é sempre bom conviver com você aqui dentro do esporte. Estou à sua disposição para tudo aquilo que você precisar. Beleza. Programa Bate-Papo das Antigas, aí, que tem com o apoio da Revistaria do Pedrinha, há 40 anos, ali na Custídio Almeida, com a Luiz Pereira Barreto, também do Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo, telefone 997275551, também do Sindalco, Braço Forte do Trabalhador, tem como presidente José Roberto da Cunha. Falou em tintas, é com a Alameda Tintas. Lá você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. São 4 lojas, em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Araçatuba. Alameda Tintas, em Araçatuba, fica na rua Tiradentes 489, esquina com a Bandeirantes. Os telefones 3623-997 e 991097284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, ali de frente à Praça São Joaquim, e o telefone 3622-5482. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia. Tabata Veículos, Rua Cristiano Ouça, em 1295, esquina com a Luiz Pereira Barreto, os telefones 36212405 e 997417500. Auto Posto Ibirapuera. No Auto Posto Ibirapuera, você abastece pelo Homem Digital e ganha 10% do cashback. Tem o seu dinheiro de volta através do aplicativo. Auto Posto Ibirapuera, Avenida Ibirapuera, 949. Bicicletas é com a Real Bike. Lá você encontra bicicleta infantil e adulta com os melhores preços da cidade e da região. E você ainda pode pagar até 10 vezes no cartão sem juros. Isso tudo lá na Real Bike, que fica na Avenida Mário Covas, 2599, em frente da antiga Cobrac, telefone 3621-1150. Programa Bate-Papo das Antigas, que tem aí a produção, apresentação de Beto Pompeia, como diretor técnico Gabriel Almeida Bernardes. E hoje o nosso convidado, já como disse, professor Divino Saque Delgado, esse que realmente tem uma história dentro do esporte, não só da cidade, como do estado também do Brasil. E vamos começar esse bate-papo da antiga aí, que é realizado todos a terça-feira. Professor Divino que começou as suas atividades como atleta de atletismo. Divino, fala um pouquinho como é que surgiu aí essa modalidade na sua vida, né? Fala um pouquinho a sua história, quando começou no atletismo, em que época, e quantos anos que você realmente se encantou pelo atletismo, com quantos anos de idade? Realmente, a minha primeira modalidade, para surpresa de muitos, né, foi o atletismo e não o futsal. Eu tinha o dom que Deus me deu de ter uma velocidade muito boa, e quando a gente jogava futebol, nas categorias menores, a gente se destacava pela velocidade. E aí fui convidado a fazer um teste com o professor Primo, né, João Bonfim, que na época
era o técnico de atletismo. Eu fiz o teste, foi chamado até um teste com os atletas da equipe atual, né? E recebi um prêmio por ter vencido os atletas que faziam parte dessa equipe, né? Então, o nosso técnico José dos Santos Primo fez um convite para que eu participasse dos treinamentos para fazer parte dessa equipe, né? E eu comecei a treinar, fazer parte da equipe. E estreiei nos Jogos Regionais de Andradina, na época de 60, no qual eu era muito jovem ainda, mas fui bem, e daí então foi, né, a minha trajetória dentro do atletismo. E fiz parte de uma equipe fantástica de atletismo, é uma das maiores equipes do Brasil na atualidade, né? Fazia parte de José dos Santos Primo, Anubis Ferraz, Ivan Tunes, e o atleta de arremesso de peso, conhecido como Madrinha, e outros atletas, enfim. E então nós destacávamos pelos jogos regionais, jogos abertos. E daí, então, surgiu a minha modalidade, que eu participei muitas vezes como atleta de velocidade, no 100 metros, no 200, no 4 por 100. E foi uma trajetória durante 12 anos participando nessa modalidade. E no qual, quando eu estive fazendo até a faculdade em Bauru, eu defendia a equipe de Bauru nos Jogos Universitários. Então, daí eu comecei a modalidade de futsal, né? Mas daqui a pouco não vamos entrar no futsal, né? E nessa época, o divino do atletismo, como você mesmo disse, só tinha fera naquela época. José do Santo Bruno, Anúbio Ferraz, as Drubas, né? Acho que também era daquela época, as Drubas, né? Acho que o Cabeção foi antes, né? O Cabeção, acho que foi antes também, que era o Cabeção. Foi antes de você, bem antes, né? Ou ele pegou, você chegou a pegar o Cabeção também, ou não? Tinha o Ivan Tunes. Realmente, como você disse, era uma das melhores equipes de atletismo do Brasil, né? Como Araçatuba sempre teve, né? No atletismo, sempre boas equipes, né, Divino? Realmente, o Asdrubas foi um grande atleta no salto em altura, né? O saudoso Asdrubas, né? E no qual eu participei também com o Cabeção, no início da minha carreira e já no fim da carreira dele. Então, como você disse, é uma equipe espetacular, uma das equipes principais do Brasil, onde figurava atletas de renome internacional até. O Anubis era um atleta, o Anubis e o Primo eram atletas de nível internacional, que disputavam Jogos Pan-Americanos, e eu tive o prazer, o privilégio de fazer parte dessa equipe. Eu era muito jovem ainda, então aprendi muita coisa com eles, né? Com a Anubis, com o Primo, com o Ivan Tunes, o Marcelino, que também era um grande atleta, dos melhores do Brasil no arremesso de dardo. Tinha da nossa equipe aqui o Hélio Pereira, o Elião, no arremesso de peso, que era um grande atleta na época. Enfim, foi um privilégio, como eu disse, participar dessa grande equipe. Inclusive, no ginásio de esporte existe lá uma figura lá onde participa os atletas dessa época, né? Uma foto lá que traz todos os nossos atletas do ano daquela época. Inclusive naquela época tinha assim, os Jogos do Oeste, depois veio os Jogos Regionais, também os Jogos Abertos, e você subiu muitas vezes no pódio, né, Divino? Eu não fui um excepcional atleta, mas eu fui um bom atleta, entendeu? Eu ganhei muitas provas individuais, no qual uma delas eu figura aí como o nosso prefeito da época, então
o Silvio Venturoli, no qual eu fiz a premiação da modalidade da prova que eu ganhei. Então, foi muito bom, né? Uma equipe que nós tínhamos que me ajudava muito, com grandes atletas, e a gente ia aprendendo, né, na experiência deles aí e fazendo os nossos sucessos, trazendo os nossos resultados. E você vê, eu juntamente com o José dos Santos Primo, né, que foi meu técnico, inclusive, um grande técnico e um baita de um atleta, nós fomos campeões, os únicos campeões em Araçatuba dos Jogos Regionais e dos Jogos Abertos, como técnico e como atleta. Então, isso foi muito dignificante para mim, né? E participar como técnico e ser campeão, né? Isso deixou marcado na minha vida, né? Com certeza. Eu acho que, se eu não estiver enganado, acho que a última competição que você participou como atleta de atletismo foi em 2015 nos Jogos Regionais do Idoso, né? Exatamente. Eu também tive a oportunidade de defender o nome de Araçatuba em 2015 como atleta dos Jogos do Idoso. Mas eu tive uma participação discreta, fiquei entre os 4 melhores, mas não tive condições de ganhar a medalha. Mas tive o prazer de representar a cidade nessa modalidade, com muito prazer. São, como dizem, são coisas que ficam na memória, né? Tempos bons não voltam mais, mas fica na memória dessa época, nas competições, mesmo porque Araçatuba tinha aí uma das melhores equipes de atletismo, que nem você falou, José dos Santos Primo, falou de Anubis Ferraz. O José dos Santos Primo chegou a fazer parte da seleção brasileira de atletismo. Realmente, eram 2 extraordinários atletas. O Anubis, ele teve um recorde que durou 20 anos no Sul-Americano. Ele foi campeão sul-americano 400 metros com barreira, fazendo o tempo de 51,8. E o Primo disputou o Pan-Americano, ficou em 4º lugar nas Américas. Então, o povo falava assim, que o que um tinha, o outro não tinha. Por exemplo, o Primo era um jogador altamente técnico, mas não gostava de treinar. E o Anubis era um jogador que treinava muito, mas não tinha muita técnica. Então, o que um tinha, o outro não tinha. Se um tivesse a coisa do outro, seria um dos maiores atletas do mundo. E isso aí faz parte da nossa história. Que nem o Anubis, eu me lembro, né? O Anubis já está praticamente quase já no final de carreira, quando tinha jogos da Associação Esportiva Araçatuba, o estádio lotado, e antes ele fazia os treinamentos, ele dava uma apresentação lá na pista do estádio. Eu me lembro que ele colocava tampinha de refrigerante ali como é que fala, lá no salto ali, naquela tablado ali, no tablado não, como é que chama lá, no sarrafo lá que ele ia saltar, e ele tirava com a ponta do tênis, ele tirava a tampinha, rapaz, era brincadeira. E então ele era uma atração a mais antes dos jogos no estádio. Realmente, eu lembro disso. Inclusive eu acompanhava também o futebol, e nos intervalos ele dava espetáculos, dava um show, fazia demonstrações. Então ele colocava realmente uma tampinha, uma pedrinha, e com a sua habilidade ele passava a gente pegando a tampinha, né? E o povo adorava isso daí, entendeu? O Anubis era um atleta espetacular, formidável, inclusive ele lutava tanto que ele tinha um apelido de Vaca Brava. Então, ele era conhecido por o Brasil inteiro. Ele foi campeão sul-americano. E eu tive o prazer de fazer parte dessas equipes, né? Então eu tive muita experiência com o Anubis, com o Primo. Inclusive, foi o Anubis que me jogou como sendo atleta para
me formar em educação física, entendeu? E surgiu umas aulas na época e ele me levou, eu falei, não, vai dar aula, você tem experiência já como atleta, e comecei, e daí gostei, fui fazer faculdade em Bauru, né, na Instituição Toledo de Ensino, aí foi minha trajetória daí em diante, né, dentro do esporte. É verdade. Inclusive, estou mandando um abraço para o José Francisco Coqueiro, grande Coqueiro. Coqueiro está dizendo aqui que o tio dele, o Benjamin, né? Deixa eu ver aqui, o Benjamin Coqueiro, foi fundista na época do Cabeção, né? Na época do Cabeção já não é bem da sua época, né? Benjamin Coqueiro, né? Mas tá aí. Aí foi essa trajetória do Divino por 12 anos aí como atleta, representando a nossa cidade aí no atletismo, com aquela equipe excelente que tinha, né? E juntamente aí com o saudoso aí, o Primo e tantos outros atletas, né? Mas aí cerrou a carreira de atleta de... Mas você parou cedo no atletismo, não parou não, Divino? Eu parei cedo porque eu comecei a estudar, fui fazer a faculdade em Bauru, e aí eu fiquei praticamente fora, né? Não tive mais tempo para treinar, e aí me dediquei ao estudo lá em Bauru. Me formei como professor e comecei aí a trabalhar dando aula. Isso, aí, como eu gostava muito do futebol, né, surgiu o futsal, que na época era chamado de futebol de salão. Então, até eu queria saber de você, como que surgiu... Uma equipe nossa formada aqui em Araçatuba, o Olímpicos, É. e da qual, né, tivemos, né, uma trajetória muito grande dentro desse esporte e fiz história dentro do futsal, né? Então, pela minha alegria, trabalhei muito tempo, muitos anos dentro desse esporte. Então, inclusive, né, até perguntar para você como surgiu o futebol de salão na sua vida, né? Você começou no Olímpicos aí, como atleta no Olímpicos, né? Exatamente. Começamos ali como atleta e bastante jovem ainda, eu assumi a posição de técnico. Aí fui, né, trabalhando como técnico, jogando, mas não era um atleta assim de nível, né? Mas a gente teve um apoio dos nossos amigos, do Egídio, Clineu, meus primos, os amigos, o Arnaldo, o Sartori, tudo, e foi em diante isso daí, né? Então, deu prosseguimento nisso daí. Aí, com o auxílio e o empurrão do Nilton Mário Pavan Alves, me lançou como técnico da seleção de Araçatuba. E aí começamos a fazer parte dessa seleção. Fomos campeões dos jogos disputados pela federação, troféu Piratininga, né? Fomos jogar em Montevidéu, no Uruguai, disputamos um torneio internacional, tá? E foi muito, muito gostoso, foi muito amplo, né, a minha passagem. Daí em diante, eu fui, né, parar no Corinthians, que aí foi uma trajetória muito grande, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Corinthians. Né? Inclusive, o Pingo esteve recentemente aqui participando também do bate-papo das antigas, mas ele falou também dessa passagem dele pela seleção, no caso você foi técnico, até quando vocês foram para Montevidéu, que foi uma festa espetacular. Inclusive, a seleção de Araçatuba realmente acabou tendo uma brilhante participação lá em Montevidéu. Mas deixa eu dar uma faturada aqui para a gente voltar ao bate-papo com o Divino, né? Vamos faturar um pouquinho aqui. Sindalco, o braço forte do trabalhador. Presidente José Roberto da Cunha. Revistaria do Pedrinha, 40 anos na Cucide Almeida com a Luiz Pereira Barreto, trazendo aí as informações através de jornais, revistas, né? Grande Pedrinho. Falou em tintas, é com a Alameda Tintas. Lá você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. São 4 lojas em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Araçatuba.
em Araçatuba. A Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes 489, esquina com a Rua Bandeirantes. E os telefones 3623-1997 e 99109-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, telefone 3622-5482. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia, hein? Tabata Veículos, Rua Cristiano Olsen, 1295, esquina com a Rua Luiz Pereira Barreto. Os telefones 36212405 e 997417500. Alto Posto Ibirapuera. No Alto Posto Ibirapuera, você abastece pelo Homem Digital e você ganha 10% de desconto no cashback. E você tem seu dinheiro de volta através do aplicativo. Além dos melhores preços também, você além de abastecer com combustível de qualidade, você também passa uma ducha no seu carro gratuitamente. Vá no Alto Posto Ibirapuera, na Avenida Ibirapuera, 4949. Falando em bicicletas, é com a Real Bike. Lá você encontra bicicleta infantil e adulta com os melhores preços e você ainda pode pagar até em 10 vezes no cartão sem juros, hein? Real Bike, Avenida Mário Covas, 2599, em frente da antiga Cobrac, e o telefone 3621-1150. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamadas de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite Produção, telefone 9972-2755. Bem, a sua história começou no Salão, com o Olímpico, seleção da cidade, até chegar na equipe do Corinthians, o glorioso Corinthians de Araçatuba. E a sua primeira atividade no Corinthians como técnico, isso foi em que ano, o Divino, que você foi para o Corinthians? Eu fui contratado pelo Corinthians na época do nosso presidente, Geraldo Fugolin. Na época tinha campeonatos internos, né? E eu, como técnico contratado, nós fizemos os campeonatos internos. Daí surgiu muitos atletas, viu, Beto? Surgiu o Robinho, o André, né, o Roberto, né, Rosinha. Enfim, surgiu muitos atletas. E esses atletas, fazendo parte da nossa equipe, nós somos campeões dos Jogos Abertos do Interior, em Rio Preto. Para entrar no ginásio, nós tivemos que ter o apoio da força pública para poder entrar dentro do ginásio, tanta gente que tinha. Então, aí começou a fase do futsal de Araçatuba, né? Deu aquele pontapé inicial, e esses meninos foram os baluartes. O Anselmo, por exemplo, não podia deixar de frisar, entendeu? Então, essa equipe foi a alavanca do Corinthians, onde futuramente apareceram outros atletas. Então, foi muito edificante iniciar esse tipo de trabalho na equipe do Corinthians. E no qual também, na época do Fugolin, eu formei a escolinha de futsal do Corinthians, entendeu? Daí surgiram outros atletas, como o Roger, Cascão, né? E outros aí que a gente, né, no momento já não lembro os nomes, mas fizeram parte, grandes atletas, com muito prazer de trabalhar com eles. Eu me lembro muito bem, né? Porque eu acompanhei ele, o Corinthians, vivi aquilo ali também, sabe? A gente acompanhava. Eu disse que o Corinthians era o Corintinha, né? Que era muito respeitado. Quando os grandes times vinham jogar aqui pelo Campeonato Paulista, o pessoal ficava preocupado. O Corintinha lá em Araçatuba não é fácil. E o ginásio ficava lotado, que era festa tremenda, que saudade, né? Então era muito respeitado. Inclusive, chegou a ser campeão paulista, né? O time do Corinthians, né, Divino? Do interior, não foi? Realmente eu tive, né, o prazer de ser campeão paulista, né? Disputando a final com a GM, a General Motors, que eram as duas equipes principais do estado na época, né? Que, inclusive decidimos também jogos abertos do interior,
aqui em Araçatuba, que nós ganhamos o jogo de 4-3, faltando 58 segundos, o técnico fez uma lambança, foi na mesa, fez uma briga danada, que estava soltando demais o cronômetro e tal, e no último lance da partida, eles empataram o jogo. Aí na decisão de pênalti, nós perdemos por pênalti, entendeu? Mas essas duas equipes faziam muitos jogos em disputa do interior. Disputamos também em 87 a final do Paulista, no qual eles venceram nossa equipe. Então nós tínhamos uma equipe muito competitiva. Toda vez que nós disputávamos o Campeonato Paulista, ninguém queria cair na chave de Araçatuba. Eles falavam realmente o Corintinha de Araçatuba. É verdade. E no conselho arbitral, Beto, a gente via que todo mundo torcia para não cair na chave de Araçatuba, porque classificava-se 2 por chave. Então, o que eles falavam? O Corinthians já tem uma vaga, outra das outras equipes vão disputar a segunda vaga. Então, era muito conhecido no Corinthians, né? Fez um trabalho muito brilhante durante muitos anos, e até hoje eles falam do Corinthians de Araçatuba na federação. Inclusive você vê que o Corinthians projetou tanto, né, que foi aí realmente o pessoal tinha, como você mesmo disse, ninguém queria jogar aqui em Araçatuba aqui contra o Corinthians. Sabia que ali era um caldeirão também. E a torcida jogava junto, né, Divino? Era uma maravilha, que a torcida jogava junto. O ginásio lotava. Tinha jogos que ficava torcedor fora do estádio, porque do ginásio, porque não tinha espaço para entrar. Realmente, eu me lembro numa passagem que veio o Corinthians da capital, aqui em Araçatuba. O ginásio espetacularmente lotado, gente ficou de fora. E o curioso que a torcida gritava um nome só. Tinha gente que torcia para o Corinthians de Araçatuba e outros torcia para o Corinthians Paulista. Então todo mundo gritava Corinthians, Corinthians. Você não sabia quem era a torcida nossa e quem era a adversária, né? Mas foi muito gratificante, né? Essa equipe, nós disputamos vários campeonatos paulistas e quase todos eles nós ficávamos entre os 4 melhores disputando as fases finais desse campeonato. E isso é muito importante, isso ficou na minha memória, né? Sempre é bom relembrar. E a vida é assim, eu tive muito mais alegrias dentro do Corinthians do que tristeza, né? Tive também tristeza, tal, que ninguém é imbatível, mas nós tivemos uma trajetória muito grande dentro do Corinthians, que era muito respeitado em todo o estado de São Paulo. Disputamos também o brasileiro, né? Fomos campeões da região sul, lá em Caxias do Sul, disputamos o brasileiro lá em Guaratuba, no Paraná, e como nós éramos os campeões e a GM era o atual campeão brasileiro, ficou os dois também para os finais, e aí a GM foi campeão brasileira, mas nós saímos entre os 3 melhores do brasileiro. O Corinthians, o futebol que jogava o Corinthians, futebol daquela época era futebol de salão, hoje é futsal, aquele time jogaria tranquilo no futsal de hoje? O adulto, nós fizemos muitos jogos, muitos campeonatos com o adulto, entendeu? Nós tínhamos uma equipe regular, né? Era difícil competir com as grandes equipes de São Paulo, mas nós tivemos muitos anos aí disputando entre os 6 melhores do estado. Mas a nossa fase melhor foi o sub-20, né, pelo juvenil. Exatamente, esse foi que se consagrou. E tem uma passagem também que eu não posso esquecer, até de perguntar para você. Eu me lembro, né, que o nosso grande amigo, né, que já se foi há algum tempo, o Zé Aurélio, né, que era
Ele era massagista, era O o Massa. médico, o massa, era tudo, né? E eu me lembro que ele brincava com você, que você é um palmeirense roxo, apaixonado pelo Verdão, mas que ele via a sua alegria quando você, que fazia aquele círculo ali, né, para, né, dar aquele salve, né, para começar o jogo, que ele ainda brincava com você, que você gritava Corinthians com a maior alegria, com a maior emoção. E o Zé Aurélio, o Massa brincava muito com você, não é verdade? Realmente, ele brincava muito comigo, ele é uma pessoa sensacional, um grande massagista, um dos melhores que eu conheci, e ele brincava muito. Inclusive, quando nós fomos campeão de Jogos Abertos em Rio Preto, ele foi um dos os principais elementos. Ele cantava durante a nossa trajetória até o É, ginásio, as músicas, falava dos jogadores, ele alegrava o grupo. Um massa, um baita de uma pessoa, um grande corintiano, e ele sabia que eu torcia o Palmeiras, e ele tirava o sarro, ele falava muitas coisas só para me provocar. Mas eu tenho saudade do Zé Aurélio, um baita de um atleta, de um massagista, que deixou saudade, que me ajudou muito também quando eu precisei dele, entendeu? Ele era um cara que conhecia a matéria, né, a modalidade dele, que era como massagista. Uma grande pessoa, infelizmente, nós perdemos um grande cara. é verdade. Bem, e com essa equipe juvenil do Corinthians, você conquistou muitos títulos, né? Tanto o Campeonato Paulista, Jogos Regionais, Jogos Abertos, Troféu Piratininga. E enumerar aqui, eu te contar, é até difícil os títulos que você conquistou. Mas você também foi premiado várias vezes pela Federação Paulista de Futebol, né, com 3 importantes troféus, né, que tem certeza que marcou muito na sua vida, né? Qual foi aí o troféu que a federação, esses troféus que foram tão importantes para você, que foi aí, você foi premiado pela federação? Os títulos meus me ajudaram muito para chegar até aí, né, Beto? Você vê, nós fomos pentacampeão, né, de futsal, pela Liga de Araçatuba, fomos tricampeão da TV Progresso, o tricampeão do Piratininga, pentacampeão do Paulista Interior, fase interior, campeão paulista Série Ouro, campeão brasileiro, Jogos Escolares brasileiro, que eu fui técnico da seleção paulista. E tive o prazer de ser 12 vezes campeão dos Jogos Regionais e bicampeão dos Jogos Abertos do interior. Fiz 4 final dos Jogos Abertos, ganhei 2 e perdi 2, como campeão internacional dentro de Montevidéu. Aí surgiu aí a minha nova convocação para disputar os brasileiros, mas eu não pude participar porque caiu na mesma semana, né, que seriam os Jogos Regionais. Daí eu não pude participar. Mas então isso aí me ajudou muito para chegar até nesse troféu futsal da Federação Paulista, que é considerado o melhor, o mais importante prêmio da Federação Paulista. Recebi o troféu de dedicação pela federação, troféu bola pesada pela, né, Campeonato Paulista mais interior. Nessa época fui eu e o Lenísio, que fazia parte da minha equipe, nós fomos juntos receber o prêmio. E eu recebi como troféu técnico, né, promovido pela Federação Paulista de Futsal em 89, técnico da Série Ouro. Então isso aí é a maior premiação que eu tive durante toda a minha trajetória dentro do futsal. É uma coisa que eu não esqueço jamais, faz parte da minha vida. Foi muito, muito gratificante, viu, Beto? É mesmo porque esse troféu foi um troféu individual, né, o Divino?
troféu Ediviano em reconhecimento do seu trabalho, das conquistas, de ter servido a seleção paulista, de ter sido campeão internacional em Montevidéu e muitas vezes campeão pela equipe do Corinthians, né? Então foi uma premiação e reconhecimento que a federação acabou te premiando aí pelo excelente trabalho. E acho que foram poucos que teve o privilégio que você teve de receber essa premiação, né, Divino? Realmente foi um prêmio. Fui considerado na época como o melhor técnico do campeonato e isso me marcou muito, entendeu? Eu acho que toda a minha participação anterior dentro do esporte me favoreceu chegar até aí. Mas foi com toda a minha participação, meu trabalho, com uma equipe que eu tinha, entendeu? Que me ajudava muito. Eu não posso esquecer de citar o Mário Sérgio Fernandes Delgadinho, meu grande amigo. Ele foi meu parceiro no futsal, me deu muita força, inclusive ele como chefe da divisão de esporte, que me levou para a prefeitura, onde eu fiz um trabalho maravilhoso, entendeu? E ele fez parte da minha história. Inclusive, o Delgadinho foi meu aluno na escola. E isso aí fez com que eu, né, participasse de todas esses encontros, essas premiações, entendeu? Você vê, fiquei muitos anos na Prefeitura Municipal de Esporte, fiquei 8 anos como chefe de divisão de esporte, 4 anos como diretor de esportes, né? Fui 12 anos chefe de delegação nos Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior. Isso, para mim, é tudo na minha vida, inclusive, e me levou a receber um troféu, um diploma de honra ao mérito pelos relevantes serviços prestados ao município da área desportiva pela Câmara de Vereadores, né? Concedida pelo vereador Hélio Correia, pela participação de Juaribe Torquato na época. Isso me marcou, isso ficou na história minha, viu? Viu, Divino? Essa premiação, esse diploma que você recebeu da Câmara Municipal, e merecidamente, né? Essa honraria foi em 1991, né? Exatamente, foi em 91 que isso aconteceu, na Câmara Municipal, com meus amigos, meus atletas, minha família toda, foram lá me prestigiaram, e isso não esqueço jamais. Tenho as fotos comigo e ficarão eternamente na minha memória. Entendeu? Eu, né, tenho grandes recordações a esse respeito. Divino, vou falar um pouquinho mais perto, que parece que está caindo um pouquinho, né? Mas agora outra coisa, Divino, toda essa trajetória de vitórias, como você diz, de alegria, mas também teve tristeza, mas mais alegrias do que tristeza, porque tristeza, eu digo assim, nas derrotas, porque teve derrotas, jogos decisivos que acabou perdendo, porque lógico que entristece, né? Mas você teve mais alegria, mais vitórias do que isso. Mas para ter tudo isso daí, tem um respaldo que é muito importante, né, Divino? Eu acho que em todo segmento, que é a família, né? A sua família foi muito importante nessa trajetória vitoriosa sua, né? Realmente, a minha família deu um apoio total, né? Minha filha, que hoje se encontra na Austrália, né? Em Sydney, uma saudade enorme da minha filha, me deu um apoio total, vibrante, é minha maior torcedora, né, que faz parte da minha vida. Ela está bem, né, dentro de um país que tem muita cultura, mas que tem muito amor ao pai e ao esporte, né? Tudo aquilo que eu fiz durante o meu trabalho, entendeu? Isso é muito bom, muito importante, e a minha família me ajudou muito, entendeu? Então, eu agradeço a eles por isso, a minha esposa, Maria Helena, né? Os meus filhos também, o Marcos, a Mara,
Vera, todos participaram comigo, entendeu? E isso jamais será esquecido. Com certeza, né? Aqui está na Austrália é a Ana Flávia, né? Isso, minha Ana Flávia já está lá há 3 anos trabalhando em Sydney, graças a Deus muito bem sucedida, e é o meu orgulho, né, que eu tenho, né, fora do meu país. Infelizmente, ela não pode vir há mais de um ano, em virtude dessa pandemia, mas com certeza, se Deus quiser, com a graça de Deus, futuramente ela estará aqui presente, me visitando. Visitando, porque não sei se ela voltará a morar aqui comigo, porque ela está fazendo uma vida lá muito importante dentro da Austrália, dentro de Sydney. Tem tanta gente mandando um abraço para você aqui, Divino. Eu mando um abraço para o mestre, professor Divino, inclusive o próprio Wilson Fernandes, grande Wilson Ferro Velho, um abraço para o amigo Wilson, né? Está dizendo aqui que você, né, que ele lembra muito bem que você já estava parado, aí ele foi até a sua casa te convidar, te convenceu a voltar a ser técnico, né? Isso acabou acontecendo, né, Divino? Sim, eu não podia esquecer do Wilsinho, rapaz. O Wilsinho foi muito importante na minha vida dentro do Corinthians. Ele me deu muita força como jogador e como o diretor. Ei, Wilsinho, um grande abraço para você, meu irmão. Eu tenho muita saudade daquela época. Você foi uma pessoa muito importante na minha vida. Um cara, um baluarte, um cara que entrava na quadra, lutava com muito amor, muita dedicação, um cara brilhante. Eu tenho muito prazer de ter trabalhado junto com esse cara, entendeu? O Wilson e o Delgadinho me deu muita força no futsal. Dependi muito deles, entendeu? Todo o meu sucesso também está junto com eles, entendeu? Obrigado, Wilson. Um beijo para você, meu amor. Um beijo para você, Delgadinho. Um abraço para todos aqueles que me participaram durante a minha trajetória no futsal. Foi grandes amigos, grandes atletas. Eu não posso enumerá-los aqui porque eu cometeria injustiça esquecendo de alguém. Mas eu sempre, quando jogava em São Paulo, atletas, ex-atletas faziam parte, fazia questão de ir até o local me dar um abraço a mim, no Wilson, no Delgadinho, a nós. Isso jamais será esquecido, Beto. Verdade. Foi muito dignificante. Tem coisas que marcam, né? Que não tem jeito de esquecer, né, Divino? Não tem como, não tem como. O Carlos Hernandes me ajudou muito também na Secretaria de Esporte. Eu não posso esquecer, entendeu? E isso foi muito importante para mim também. E até pouco tempo, né, Divino, você até andou auxiliando aí, né, que a Ivone Paulina, né, a grande Ivone, que ela é técnica também da equipe de xadrez de Araçatuba e também tinha uma equipe de futsal lá no IE, né, onde ela também comandava, e você esteve ali sempre ali, né, ajudando, mostrando, transmitindo seus conhecimentos. Você foi um mestre para ela também ali, enquanto ela esteve ali com a equipe de futsal lá no IE, né? Com certeza, Beto. Com muita honra fui ajudá-la, né, na trajetória que ela teve na prova de futsal, à frente dos jogadores, muito importante. É uma batalhadora, é uma abnegada de esporte. Eu não sei o que ela gosta mais, se é do futsal é do xadrez. ou se é do xadrez, entendeu? Ivone, um beijo para você, querida. Eu jamais vou esquecer de ter trabalhado com você. Eu tive o maior prazer de trabalhar com você. Eu tenho certeza que nós fizemos muito bem para a nossa equipe, né, que teve uma participação brilhante na Liga de Futsal, e que você tenha muito sucesso pela frente, viu? Grande abraço para você, minha querida.
Quem também está acompanhando, né? Está bem longe daqui, mas já está acompanhando, assistindo o programa, a Márcia Bruschi, que era também da equipe de basquete de Araçatuba, também está mandando um abraço para você, a Márcia, né? É isso que não perdi um jogo lá do Corinthians, né? Então, ela está mandando um abraço para você lá de Brusque para você, viu? Ô, Márcia, que prazer enorme saber que você está me mandando um abraço. Para você também, um grande abraço, um beijo para você, muito sucesso na sua vida e que Deus nos ampare nessa pandemia, que dê o retorno de tudo aquilo que nós fizemos antes. Foi um grande prazer de saber. Um beijo para você também, minha querida. A Vera Cláudia Delgado Isso. também está mandando um abraço para Minha, você. minha, minha filha, que eu amo muito, entendeu? Amo muito os meus filhos. Minha filha Vera Delgado, Vera Cláudia Delgado, a Lídia Mara Delgado, Márcio Flávio Delgado e Ana Flávia Delgado. É a minha vida, são a minha vida, entendeu? Eu fico muito feliz de ser pai dessas grandes criaturas. Meus netos, Ariadne, Adriene, Gabi, Ricardinho, Caio e Arthurzinho são os meus netos, que são minha vida, amo muito eles. E eu também fico bastante feliz, A minha Divino. esposa, É. a minha esposa, Maria Helena, que me dá todo apoio nessa trajetória. E eu também fico muito feliz porque eu também acompanhei a sua trajetória. Há muitos anos que eu tive e tenho o privilégio de ser seu amigo, também fazer um pouquinho parte dessa trajetória vitoriosa, que também acompanhamos de perto, inclusive na época você também estava no Corinthians, uma época também fazia parte da diretoria do Corinthians, acompanhei. E, como diz, também vivi um pouquinho da história dentro do salão. E eu queria saber de você, Divino, naquela época você dirigia a equipe do Corinthians. Eu sei que vai ser complicado, vai ser difícil para você. Qual a equipe, a melhor equipe que você comandou no Corinthians nos campeonatos? A melhor equipe que você acha que foi aquela que mais venceu, que foi mais vitoriosa, que te deu mais alegria? Roberto, eu vou te dizer uma coisa, eu não me lembro que eu tive uma equipe ruim no Corinthians. Todas as equipes que eu tomei conta como técnico foram grandes equipes. Então eu posso destacar grandes jogadores, entendeu? Eu fiz parte como técnico de muitas equipes no Corinthians. Mas uma equipe que me marcou bastante foi a primeira que foi campeão dos Jogos Abertos do Interior, né? O Boloro, o Neguinho, né? O Edivaldo, o Kleber, Robinho, Roberto, né? E o André. Rapaz, acho que era o Roberto no lugar do Kleber na época, entendeu? Essa equipe jogava por música, ganhou tudo nos Jogos Abertos do Interior. Mas eu tive grandes equipes, entendeu? Grandes jogadores. O Roger, por exemplo, um jogador que era temido pelos nossos adversários. É verdade. E, né, eu tive uma equipe do adulto também que fazia parte, o Irineu, né, o Boloro, o Ursinho, depois veio mais à frente André, tudo. E se eu começar a falar aqui, eu vou cometer injustiça de esquecer alguns nomes, mas eu não posso dizer que eu tive uma equipe que era ruim, que não tinha condições de disputar pelo título. Pelo contrário, todas as minhas equipes que eu dirigi o Corinthians foram grandes equipes, com grandes jogadores. Inclusive, o Corinthians, Araçatuba, foi o celeiro, né, de craques do futsal. Esses atletas que falam, todos nascidos aqui, como diz, todos cria do Corinthians, né, do Divino Sacro Delgado. Então, todos esses nomes que você falou, é lógico que você disse, não vou citar mais nome para não cometer injustiça, todos saíram ali do ginásio esporte Odílio Pereira de Queiroz, né, Divino?
A maioria, viu, Beto? Nossa, eu não posso esquecer o Lenísio, o Vinícius, meus grandes atletas, dois irmãos espetaculares, como gente, como atleta. O Lenísio, um baita jogador. O Vinícius, eu lancei ele nos jogos regionais, jogos abertos, com 14 para 15 anos. Tinha um poder, um potencial muito grande, entendeu? Eu posso te dizer que um dos maiores atletas que eu tive em Araçatuba, feito em Araçatuba, um dos maiores, entendeu? É o Pingo, que eu não posso esquecer. O Pingo era um jogador que jogava para a plateia, jogava para a equipe, dava show, fazia gols, era habilidoso, talvez um dos maiores jogadores que passou por Araçatuba, entendeu? Eu tive o Chico Gorgoni, que era marabalista, entendeu? Mas o Pingo era um jogador formidável. Lógico que Lenise e Vinícius foram campeões mundiais, né? E fazem parte também dos grandes jogadores que começaram comigo, e principalmente esses dois irmãos que iniciaram praticamente comigo, mas que já vieram do Araçatuba Clube, mas que foi lapidado pelo Corinthians. Eu não posso esquecer nunca desses meninos. Eu peço desculpa a alguns jogadores que eu gostaria de citar aqui com muito prazer, que fez parte das minhas grandes equipes, entendeu? Da seleção de Araçatuba, né? Dos campeonatos disputados. Isso faz parte da minha vida, entendeu? Inclusive, Eu não quero cometer injustiça e deixar Perdoe se eu esqueci de alguns nomes, entendeu? mas são muitos, né, Divino? Também não dá para lembrar de todos, né? Tem alguns aqui que estão assistindo, mandando um abraço para você, o João Carlos, né, o Chocolate, o Carlos Chocolate Correia, o Irineu Nakamura também está aqui, também mandando um abraço para você também, que foram atletas seus, tantos outros aqui que jamais vai esquecer, né? E do mestre divino aí, que realmente transmitiu tanto ensinamentos, né? Não, você também você foi ali, além de técnico, você foi um pai para essa garotada, né? Eu tinha os atletas como meus filhos, eu tinha um amor para trabalhar com eles. Qual foi o primeiro nome que você citou aí da turma? O Carlos Chocolate. Chocolate. Chocolate foi muito habilidoso, cara. Ô, Chocolate, que prazer enorme, viu? Você tinha uma habilidade incrível do salão. O Irineu, japonês que jogava muito, entendeu? Nossa, como se eu for enumerar aqui, eu vou ficar aqui até amanhã, viu? Porque eu tive muitos jogadores que eu peço desculpas se um dia eu fui indelicado com eles, porque eu gostava de conversar muito, de orientá-los, entendeu? E eles me ajudaram muito, eu aprendi muito com meus atletas, entendeu? Eu cheguei onde eu cheguei por causa deles. Eles que me jogaram nessas condições, nesses títulos, nesses campeonatos, nesses troféus que eu consegui. Isso eu jamais vou esquecer, viu? Se eu for para outra vida, quero levá-lo comigo também, essa lembrança que jamais apagará da minha cabeça. É por isso que o nosso diretor técnico aqui, o Gabriel Almeida Bernardes, resolvemos aí criar esse quadro Bate-Papo das Antigas, para realmente resgatar aqueles que fizeram, né, em pró do esporte, principalmente da nossa cidade. Então, esse bate-papo das antigas, que está aí todas as terças-feiras, já alguns já passaram, tanto e outros vão passar por aqui, que já estão agendados, e muita gente que vinham falar do divino, principalmente esse pessoal que está chegando agora, mas que não sabia de todo esse trabalho, de todas essas conquistas do Divino Sacro Delgado.
É que nem quando eu trouxe aqui o Paulo Javarez, até um amigo meu, eu não sabia que o Paulo Javarez foi o idealizador da Mária, que introduziu a Mária nos jogos regionais. Então, tantos outros, já passou aqui o próprio doutor Geraldo, que foi o primeiro presidente da AIA, passou o Pingo, passou o Pantera, que jogou na Associação Esportiva Araçatuba. Então, Divino, nós tivemos esta felicidade de colocar esse quadro Bate-Papo das Antigas para realmente o pessoal sabe conhecer um pouquinho de vocês que tanto fizeram para o nosso esporte. E para mim foi um privilégio muito grande de ter você participando, privilégio muito grande de ter sido seu amigo, de ter trabalhado junto com você na Secretaria de Esporte também. Você, além de ter sido funcionário público municipal, você também trabalhou no Estado, na Delegacia Regional de Esporte, também por muitos e muitos anos, né? E também a gente já se conhece há muito tempo. E para mim foi uma alegria imensa de, quando eu entrei em contato com você, você de prontidão falou assim, não, faço questão de participar aí do programa aí, Bate-Papo das Antigas. E para mim é uma alegria imensa, viu, de coração mesmo, de você ter aceitado e estar participando desse quadro aqui do nosso programa. Divino, meu muito obrigado, mesmo de coração, que Deus te abençoe, que você continue aí, essa pessoa sempre alegre, comunicativa, cheio de saúde, graças a Deus, né? Continua fazendo a caminhada com o cachorrão lá ou não? Com certeza, todo dia. Todo dia. Você citou, eu quero aqui agradecer o Paulão Javarez, que me ajudou como secretário de esporte. Jamais, eu estou falando para você, eu tenho tantos amigos, tanta gente que me ajudou, que no momento me foge, entendeu? O Hélio Correia, na época, era delegado de esporte, me ajudou quando eu fui convidado a ser técnico da Seleção Paulista, né, na década de 80, 85, 86, não sei, e nós somos até campeões brasileiros, e me ajudaram muito. Então, eu peço desculpa aquilo que eu não citei, porque eu tenho jeito, muitos amigos, entendeu? Muitos atletas. Eu quero agradecer a você, Beto. Você é um abnegado do esporte, um cara sensacional, um cara que sempre esteve comigo, né, sempre me deu apoio. Foi um grande prazer falar com você, levar o meu conhecimento, né, o meu passado no esporte. Isso vai marcar na minha vida, futuramente, até, né, o fim da minha vida, entendeu? Eu fico lisonjeado, fico agradecido e comovido por tudo aquilo que eu falei, né, que as pessoas que me mandaram, né, esses abraços, tudo isso não tem preço, entendeu? Muito obrigado, você é um cara do esporte e continue sempre ali, viu? E sempre estaremos torcendo por você, viu, meu amigão? Beleza, Divino. Um abraço para você, meu amigo. Tá? Obrigado mais uma vez por participar hoje aqui no nosso bate-papo das antigas, tá? Fique com Deus, um abraço e até a próxima oportunidade. Deus abençoe. Deus abençoe a todos nós, ao nosso país, ao nosso povo, que faça as coisas corretas, usa os protocolos, respeita a vida, respeita o ser humano, e Deus esteja conosco. Um beijo para todos. Falou, mestre. Para você também. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, então, o bate-papo das antigas hoje foi com o mestre Divino Sacro Delgado, que, quem não conhecia, ficou conhecendo um pouquinho da história, né, do Divino Sacro Delgado, quando começou no atletismo, com aquele monte de craque, Divino Sacro Delgado, o Primo, Anubis Ferrari, Asdruba, Cabeção, tantos outros, né, que esteve aí. Depois teve a sua voltada para o salão, onde aí foi vitorioso, aí, chegou até ser técnico da Seleção Paulista, também foi técnico de Araçatuba, que representou o nosso país num torneio em Montevidéu. E falar no Corinthians, né?
Corintinha aqui, o nosso Corinthians, que era respeitado, que ganhou vários e vários títulos, né? E para mim foi uma honra imensa ter o Divino hoje dentro do quadro Bate-Papo das Antigas. Esse quadro que vai ao ar todas terça-feira, sempre com um convidado. Então nós temos muitos convidados ainda, né? Está tudo programado, cada terça-feira é um convidado, tem muita gente para participar aí e eu fico imensamente, né, até emocionado, comovido, né, pela repercussão que está tendo esse quadro Bate-Papo das Antigas. Vamos embora, né? Mas antes de ir embora, né, o meu diretor Gabriel, só dizendo que já está começando aí Santos e Barcelona, Guayaquil pela Libertadores. Também o São Paulo às 9 joga com o Sport Cristal também, né? Pois o Flamengo pega o Vélez, o Atlético Mineiro pega o Lagoaíra e o Fluminense pega o River Plate. Então tá todos os jogos hoje pela Libertadores. Vocês estiveram conosco até agora, meu muito obrigado, uma boa noite a todos. E até amanhã, se Deus quiser, e Ele quer com certeza com mais um programa Debate Esportivo. Apesar que amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado, amanhã nós vamos fazer uma revisão aqui no nosso programa, né? Amanhã o Magrão vem aqui para a gente fazer uma revisão do nosso programa, mas na quinta-feira estaremos de volta, inclusive com a entrevista com o presidente da Associação Esportiva Araçatuba, o Edson Tatu, que tem muitas novidades para contar aqui aos torcedores da equipe da AIA. Fique com Deus, um abraço e até quinta, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, pessoal.